Olha, o Congresso Nacional, gente, começou nesta quinta-feira a discussão do projeto de lei das diretrizes orçamentárias, a LDO, de 2026. O texto foi aprovado na noite de quarta na Comissão Mista de Orçamento. A gente vai saber o que mudou, então, essencialmente na LDO desse ano com a nossa comentarista, claro, de Economia, Denise Campos de Toledo. É com você, Denise. Olá, mais uma vez, Márcia, Vitória. Pois é, foi aprovada ontem à noite, já tarde da noite, a proposta orçamentária, a LDO, a Comissão Mista de Orçamento, é que aprovou na noite dessa quarta o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda não é o orçamento, se espera que haja aprovação hoje do texto que foi negociado ontem, que prevê inclusive superávit, supostamente o governo trabalhando com a meta prevista para 2026, com superávit de 34,3 bilhões de reais, equivalente a 0,25% do PIB. O governo pode considerar o limite inferior da meta, como está fazendo neste ano também, e a meta pode variar 0,25% para cima ou para baixo da previsão. Então, no ano que vem, em tese, de acordo com essa proposta que foi aprovada ontem pela comissão, o governo cumpriria a meta. Agora, o que muda politicamente que a gente tem visto é que há pressa desta vez, tanto do lado do governo como do lado do Congresso, para que o orçamento seja aprovado antes da virada do ano. Isso porque no ano passado houve muito atraso. Na verdade, o orçamento deste ano foi sancionado pelo governo apenas no começo do mês de abril, e isso tem implicações tanto na liberação de emendas partidárias, das emendas parlamentares em geral, como na liberação das despesas do governo. Então, o governo começou o ano tendo de segurar as despesas, conforme determina a legislação, por não ter o orçamento aprovado. E aí ele também segura a liberação das emendas. E as emendas fizeram parte desse acordo agora. Primeiro, houve a liberação das emendas já previstas para 2025, para facilitar a negociação também de outros projetos. Vale lembrar que houve avanço daquele projeto que aumenta a taxação das fintechs, das bets, então reforçando um pouco o caixa do governo, isso já deve ser considerado no orçamento. E aí houve o comprometimento do governo também de liberar as emendas do ano que vem nos primeiros meses do ano, para que haja tempo de repasse dos recursos, porque essas emendas são importantes para as bases eleitorais. E o governo não quer ter contenção de despesas no ano que ele tem que trabalhar bem todos os programas, tendo em vista também as eleições. Então, essa é a grande diferença política que pode levar à aprovação do orçamento até o dia 17. É essa a expectativa. Vamos ver o encaminhamento hoje, não é? A Vitória deve estar acompanhando aí em Brasília todo o andamento, mas a expectativa é essa. É isso mesmo, Denise. Inclusive, a discussão ainda continua lá no plenário do Congresso Nacional, sessão do Congresso Nacional que junta, deputados e senadores para votar tudo que diz respeito ao orçamento, vetos também, mas hoje, nesse caso, especificamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E como a Denise disse, vai ter essa previsão de pagamento das emendas, até julho do ano que vem. E o relator colocou no texto a obrigatoriedade de pagamento de 65% das emendas PIX, que são aquelas transferências especiais que caem direto nos cofres das prefeituras, e também de emendas de saúde. Esse foi um acordo que o Palácio do Planalto aceitou, portanto, foi avalizado pelo presidente Lula e pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Vamos chamar os nossos comentaristas. Ana Beatriz, o governo segue patinando numa tentativa de buscar aí o superávit para o ano que vem, para 2026. Mas parece tão difícil que ele pediu essa autorização para ficar no piso da meta fiscal. O governo deveria recalcular a rota e, de repente, corrigir essa meta fiscal ou tentar correr atrás de mais cortes de despesas para buscar esse equilíbrio fiscal? O que precisa acontecer para que o orçamento fique mais real e menos fictício? Pois é, Vitória. Veja o problemão que o governo vai enfrentar em 2026. A gente está falando de medidas que funcionem para que a gente consiga um superávit, mas também estamos falando de emendas parlamentares em números nunca antes vistos, pois sem elas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias sequer vai ser aprovada. Como aconteceu esse ano, que eu lembro a vocês, a nossa audiência, que esta Lei de Diretrizes Orçamentárias, o orçamento do nosso país, só foi aprovado ali em meados de março, abril. Então, a gente vê que existe uma boa intenção, por assim dizer,
mas não existem instrumentos hábeis que sejam suficientes para que o governo consiga alcançar a meta. Por quê? Porque para o governo conseguir governar, ele precisa dar dinheiro, principalmente para o poder legislativo. E isso custa caro. O único jeito qual é? Arrecadação. É sempre cobrando mais da população. Por quê? Porque o governo gasta cada vez mais. E aí, enquanto você falava, Ana, eu lembrei, já incluindo o Henrique Kriegner nessa conversa, na situação do Messias. Por quê? Porque para a situação do Messias funcionar, vai ter que ter uma negociação intensa ali dentro. E aí, emendas vão ter que ser também discutidas, cargos vão ter que ser discutidos. E aí, mais dinheiro numa lei ali também que já tem contas públicas completamente desajustadas. Então, o governo vai ter que abrir mão, Kriegner, de muita coisa para emplacar Messias. Exato. E quanto isso, a Constituição pede somente duas coisas: o notável saber jurídico e também uma carreira e uma reputação ilibada. São os únicos dois critérios, mas quando vem a indicação que não consegue encontrar a plenitude desses dois critérios, aí você tem que fazer todos esses acertos. E também a questão, como nós estamos falando aqui, das emendas parlamentares, né, Márcia? Olha, eu acho que seria sensacional se só por um ano, talvez, a gente fizesse, ou por um episódio fizesse um teste. Vamos fazer aqui um laboratório, que é nos municípios que receberam emendas parlamentares de determinado deputado ou senador, os votos que ele receber ali não seriam contabilizados para ele. Vamos fazer esse teste e vamos ver se, de fato, os deputados continuam mandando emendas parlamentares só pelo zelo de realmente promover o desenvolvimento do Estado ou se é mesmo pelo interesse eleitoral. E óbvio que eu estou falando aqui, nós sabemos que é pelo interesse eleitoral. Agora, qual é a diferença disso para a compra de votos? Quando eu mando dinheiro de emenda parlamentar para municípios e para bases aliadas a mim só por esse critério e não por nenhum outro, qual é a diferença disso para a compra de votos? Então a gente está vendo que a compra de votos, ela é legalizada no Brasil, ela acelera processos e ela tem também implicação em outras decisões. Essa é a conclusão que a gente chega, Márcia.